Oi, pessoal. Eu sou o Anderson Nielsen, diretor de Talent Management na RD, e fui convidado pela FIDS para falar um pouco sobre os aprendizados durante a pandemia, né, do Covid-19. Eu espero e desejo que vocês estejam da melhor forma possível nesse momento, e eu imagino que, como eu, vários estejam com a sensação, né, de que a gente ainda não fez a virada de ano, de 2020 para 2021. Acho que todo mundo espera, né, uma coisa nova, diferente, a gente está vivenciando de algum modo um 2020 2.0. Obviamente que já com algumas notícias boas, com algumas mudanças aí acontecendo, né, mas a gente ainda precisa encarar com bastante esperança aí esse ano 2021, inclusive com o que nós aprendemos, né, nesse ano difícil que nós tivemos aí desde março do ano passado. É com esse objetivo, né, de compartilhar um pouco desses aprendizados, inclusive para tornar esse ano um pouquinho melhor, que eu vou falar aqui um pouco para vocês. Eu costumo brincar, né, que a gente tem o mundo, né, dividido a CDC, né, que acho que antes era antes de Cristo, depois de Cristo, agora a gente tem também uma CDC 2.0, que é antes de Covid e depois de Covid. E a gente está na transição ainda, né, porque a pandemia de fato não acabou. Mas nessa transição, e a gente precisa passar por ela, não tem jeito, eu vejo que algumas mudanças que já haviam sido anunciadas, né, algumas já tinham começado, elas foram aceleradas, né? Então, todo um processo de transformação digital, ele foi super acelerado. Então, a gente vê várias empresas, né, que sequer estavam, né, atuando no meio digital, fazendo uma migração muito rápida, né, até por uma necessidade de sobreviver. E aí, eu citei aqui uma questão de produtos e serviços, mas a própria cultura, né, relacionado a como a gente encara as dinâmicas de trabalho, né, o entendimento de como são os relacionamentos, né, no meio profissional, vem sofrendo uma mudança mais acelerada. Acho que não tem elementos que são totalmente novos, né, mas para muita gente é bastante novo, sim. E uma das coisas que eu acho que várias pessoas passaram a perceber nesse ano de 2020 é que a gente está lidando, né, com pessoas que têm uma integralidade, né, que elas são corpo, né, mente, né, elas têm questões aí emocionais, além, né, da capacidade, né, conhecimentos técnicos e experiências que elas trazem, né. Então, não dá mais, por exemplo, para separar também alguns perfis, né. Acho que se falou durante muito tempo sobre a necessidade de separar a vida pessoal da vida profissional, mas fica agora mais evidente que algo que me acontece no trabalho eu acabo de algum modo impactando em casa, e as coisas que acontecem em casa, né, impactam também no trabalho, até porque agora essa divisão, inclusive física, entre trabalho e casa, ela está muito mais frágil. E, e essa questão da integralidade fez que vários de nós, né, ficássemos mais atentos, inclusive, a questões emocionais das pessoas, né? E também a importância para essas pessoas de relacionamentos que elas têm e da vida que elas vivem fora do ambiente de trabalho. Muita gente fala sobre a importância de empatia, por exemplo, mas hoje o meu entendimento é de que
diferente, né, de desenvolver empatia. O que a gente está precisando desenvolver é desenvolver mais capacidade de acolher, de aceitar, né, de incluir as outras pessoas, né, que são diferentes da gente, que vivem vidas diferentes, que têm valores diferentes, de uma forma mais respeitosa, de uma forma mais amorosa, de uma forma mais também intencional, porque é fato que eu preciso ter uma atitude de querer fazer isso, porque não necessariamente é algo simples, fácil, né, que a gente já estava habituado. Então, essa inclusão, né, essa aceitação do outro, esse interesse, é um dos fatores que eu vejo que está acontecendo agora. E por que eu coloco que é diferente de empatia? Porque empatia é se colocar no lugar do outro, né? Assim, o senso comum, né, pelo menos diz. E se colocar no lugar do outro realmente é algo quase que impossível, e a gente nem precisa, né, nem deve nivelar as pessoas querendo buscar essa igualdade, né? Querendo se colocar no lugar do outro, querendo como ser igual, sentir as mesmas coisas. O que a gente precisa é aceitar, né? Acolher, entender as diferenças. Então, eu vejo que um aprendizado, né, desse ano 2020 está relacionado a essa integralidade, e outro aprendizado muito relacionado a essa questão da inclusão, né, da aceitar e valorizar e conviver bem com as diferenças. Tem um ponto também que é muito falado, né, que são as questões relacionadas ao, ao home office, né? Mas esse é um tema que eu entendo que muita gente vai citar aí, e o que eu queria citar sobre isso está relacionado com uma outra habilidade que a gente está aprendendo a desenvolver, que é a habilidade de adaptação, né? Então, já se falava muito disso, sobre a necessidade das pessoas serem mais flexíveis, se adaptarem mais, mas com a pandemia, nós tivemos que conviver e se adaptar a coisas que nós nem imaginávamos, e a várias coisas que a gente não quer, né? Que a gente luta para que seja muito diferente, né? Como, por exemplo, poder fazer exercício ao ar livre, né? Poder encontrar as pessoas que a gente gosta, poder contar com os nossos filhos ou nós mesmos, né? No colégio, num curso. E a gente precisou, né? Quem não gostava, por exemplo, de curso online, passou a não ter uma opção e precisou se adaptar. Então, essa questão da adaptação é muito importante, né? E, inclusive, porque o que a gente está vivendo agora, né, em termos de home office, está distante de ser home office, né? A gente continua, de fato, enclausurado em casa, né? Acho que, aos poucos, flexibilizando um pouco mais, mas quando, né, a gente tiver uma situação aí com o vírus controlado, aí a gente vai entender, né, essa questão do home office, do trabalho híbrido, e é muito diferente do que a gente vive hoje. A gente vai passar por uma nova adaptação em relação a essa forma, né, de trabalhar em casa ou de estar nos escritórios. Então, tem o aprendizado que a gente teve agora em 2020 de se adaptar. Acho que a gente precisa continuar cultivando ele, né, exercitando essa capacidade de se adaptar para encarar as mudanças que ainda vêm pela frente. E aí, tudo que eu estou colocando aqui, no fim, passa, né, por aquilo que a gente entende, né, e costuma nomear como soft skills, né, mas que são skills não técnicos, né, não relacionados diretamente, muitos deles, a uma especialidade profissional, como, por exemplo, programar, ou como por exemplo, escrever, mas são aí skills, são habilidades muito ligadas ao nosso comportamento, né?
as nossas atitudes, inclusive as nossas crenças e formas de olhar para as coisas que nos acontecem, de enxergar o mundo e como a gente interpreta e lida com isso. Então, essas habilidades, né, ditas soft skills vão um pouco nessa linha de comportamento. E comportamento está muito relacionado com emoções, né? Está muito relacionado, muitas vezes, como a gente reage, né? Tem uma disciplina toda, né, de desenvolvimento de inteligência emocional que hoje está sendo ainda mais exigida. Também é algo que já era falado, né, há 20, 30 anos, e principalmente no meio das organizações, muitas vezes cobrado, até de forma superficial, mas que agora, com a pandemia, nós estamos sendo, de algum modo, provocados a acelerar também o que nós entendemos aí por inteligência emocional, o que a gente entende, inclusive, pelas próprias emoções nossas e das outras pessoas, né? E desenvolver, então, essa capacidade. Muitas empresas têm, de fato, buscado dar suporte emocional, psicológico para as pessoas. Teve uma onda já que era pré-pandemia, né, citando questões relacionadas ao aumento de doenças mentais, né, dentro do ambiente de trabalho. Então, de novo, né, já era uma temática bastante debatida, né, e já havia movimento de várias empresas, mas com a pandemia, a gente realmente sabe agora que, independente de questões de patologias, né, ou outras situações que nos levem, né, a um comprometimento da nossa saúde mental, a gente precisa desenvolver constantemente habilidades, né, formas de ter suporte, né, e estrutura também para poder ter uma atuação tanto na vida pessoal quanto profissional de uma forma emocionalmente mais equilibrada, né, mentalmente mais saudável. Então, felizmente, no caso da RD, a gente já vinha debatendo essa questão específica, né, de bem-estar emocional e psicológico já desde o ano 2018, e aí eu vejo que eu também posso compartilhar um pouquinho aqui com vocês, né, quais são os aprendizados nesse sentido. Eu tenho hoje colocado a questão, né, da saúde emocional e psicológica, olhando 3 pilares, que eu chamo de 3 S's, que são Structure, são Support e Skills. Então, quando eu olho para estrutura, né, que é o primeiro S, eu estou falando dos processos que a organização tem, do desenho organizacional, né? Se eu estou fazendo uma avaliação de capacidade, né, da minha equipe de acordo com a demanda, né, para não levar todo mundo a níveis de estresse que são realmente difíceis, né, de segurar, né? Como que eu estruturo meus processos de comunicação. Então, tem muita coisa no ambiente organizacional que é estrutural, né? E eu preciso ter um olhar para isso. Porque não é só um indivíduo, né? É a forma como nós, enquanto indivíduos, nos organizamos, né? Como a gente desenha tudo isso, que vai nos ajudar a ter um ambiente mais propício, né, à saúde emocional e psicológica. Só para citar um exemplo, né? Mas se eu tenho, por exemplo, rituais, né, com os meus times, com os meus liderados, para definir metas, né, alinhar expectativas, eu já começo a trabalhar um aspecto
que muitas vezes gera ansiedade, que é o fato das pessoas às vezes estarem, né, atuando sem saber especificamente o que é esperado delas, né? E ter isso definido na organização, como se faz, quando que é o momento de definir metas, como que se define, né? É importante, né? Outra coisa que é bastante estrutural é como a organização lida, né, com os rituais de relacionamento entre líder e liderado, né, com aquelas conversas, às vezes semanais, quinzenais, né, às vezes de meia hora, uma hora, entre líder e liderado, a gente costuma chamar de one-on-one, né, de tete a tete, mas nós aqui optamos em ter isso, né, para a organização toda, né, o padrão é ser quinzenal, aí em torno de 50 minutos, algumas lideranças fazem com menos tempo, outras mais, mas isso também, né, é um fator estrutural de como a gente está organizado, né, que cria, né, com as pessoas um alinhamento maior, uma gestão de expectativa que acaba diminuindo, então, fatores, né, de ansiedade. Outro ponto para ter um entendimento que está relacionado com estrutura é avaliar, né, quantas pessoas eu preciso, né, para poder lidar com uma determinada temática, né? Isso é difícil, né, porque às vezes a gente tem muita demanda e até pouco recurso financeiro, mas é preciso pelo menos estar consciente, né, do qual seria o ideal e de qual esforço adicional que a gente está realmente fazendo e compartilhar isso de forma muito aberta com as pessoas, né, e ter planos, inclusive, para fazer os ajustes necessários, para fazer escolhas, né, prioridades aí, do que não fazer, inclusive, para poder ter um ambiente mais saudável. Bem, eu falei que eram 3 S, o primeiro era structure, né, estrutura, o segundo é o suporte, né? Então, no nosso caso, já desde 2018, nós temos o suporte, né, da consultoria de bem-estar, que é uma psicóloga que atua conosco aqui, a querida Patrícia Dauer, né, e ela faz um acolhimento, né, ela tem aí anos de experiência fazendo isso, faz um acolhimento das pessoas pelos mais diversos motivos, né, e esse acolhimento, às vezes, ele já é suficiente, né, para resolver algo ali naquele momento, encaminhar, mas nós também, lá em 2018, a gente firmou uma parceria com uma plataforma de psicoterapia online, que é a Vitude, e nós subsidiamos, desde aquela época, 2018, né, processos psicoterapêuticos, né, para a nossa equipe. Muita gente utiliza, muita gente recomenda, inclusive, algumas pessoas fazem já há bastante tempo e relatam, né, evolução, tanto profissionalmente quanto também na vida pessoal, nos relacionamentos, e isso vai, né, naquela linha de integralidade que eu citei no começo, vai formando pessoas mais confiantes, mais seguras, mais estáveis, com mais autoconhecimento, né, o que é bastante importante, né, para que a gente tenha pessoas aí felizes, satisfeitas, atuando conosco. E outra questão também de suporte, além desse acolhimento, né, e de algum subsídio a mecanismos que as pessoas possam utilizar como processos psicoterapêuticos, que eu acho bastante adequado, também está o suporte dado pelas lideranças. Então, a gente precisa capacitar as lideranças, né, sobre o que são essas questões emocionais relacionadas a bem-estar, a segurança psicológica, né, para que eles possam, pelo menos, fazer uma conversa com os seus liderados de forma aberta, transparente, não encarando isso como, né, necessariamente coisa de maluco, né, ou coisa de gente fraca, mas entendendo que é algo que faz parte das nossas vidas, né? E todo mundo pode ter alguma necessidade emocional diferente, intensidades diferentes, em contextos de fases diferentes aí da vida. E por fim, né, depois de falar de estrutura e de suporte, eu cito skills, né, que são habilidades. Então, existe uma série de habilidades que as pessoas podem ser treinadas, e a maioria de nós não teve nem o conhecimento, nem o treinamento, que nos levam aí a essas situações de mais bem-estar e uma capacidade melhor de
tá bem, né, emocionalmente. E, e nós temos aí estruturado também alguns cursos, né, continuados, né, que tem duração aí de 4, 6 meses, uma coisa bem prática também, né, são conteúdos em formato bastante pequeno, que todo mundo tem uma vida muito corrida, mas já com ali desafios, né, com formas de instigar as pessoas a colocarem aquilo na prática para irem vivenciando, né, essas técnicas e ferramentas que nos permitem ter uma inteligência emocional mais bem desenvolvida, tá? Então, os próprios elementos, né, que constituem a disciplina de inteligência emocional fazem parte disso, a gente dá treinamentos, mas, por exemplo, comunicação adaptativa, né, você aprender, né, a ouvir e falar de forma mais presente, de forma mais ativa, de forma menos violenta, né? E aí tem muita técnica e ferramenta em torno disso. Uma que eu gosto bastante é o Radical Candor, né? E outra é a própria comunicação não violenta, né? Mas tem muita literatura e muita formação em torno disso. E por fim, um outro skill aqui que eu acho bem relevante nesse momento para melhorar o bem-estar e impactar, né, essa questão de saúde emocional é a capacidade que a gente tem de fazer autogestão, né, do nosso tempo, lidar com organização, planejamento, priorização. Para muita gente é algo bastante difícil, eu acho que foi ainda mais impactado agora com toda essa mudança de rotina vinda com a pandemia, né? Eu sou uma pessoa que tenho que constantemente, né, tá revisando aí as minhas práticas em relação à gestão de tempo, rotina, organização, né? Então, mas tem gente que já tem isso mais desenvolvido e, inclusive, né, tem a capacidade de compartilhar essas práticas com os colegas. Então, vários desses skills a serem desenvolvidos não necessariamente precisam exigir, né, das nossas empresas aí investimentos muito grandes, porque as pessoas que fazem melhor, né, que têm aí mais conhecimento dentro da própria organização, podem estruturar esse conhecimento, essas práticas, esses treinamentos e compartilhar umas com as outras, é o que a gente também tem feito aqui. Então, são vários aprendizados, né? Eu compartilhei com vocês só alguns e foquei muito no aspecto mais humano, mais emocional, porque eu realmente acredito que foi onde a gente talvez mais pôde evoluir, mas teve oportunidade de avançar aí no último ano. Eu vejo que tem muita coisa bacana, né, que a gente pode colher à medida que a gente vai continuamente melhorando as habilidades sobre esses pontos que eu citei. E eu desejo para todo mundo, né, que 2021, né, que eu brinquei no começo, ainda não começou, mas que esse 2021 seja realmente um ano especial, né? E ele precisa ser um ano de esperança. Eu acho que 2020 foi um ano de medo, e eu fui estudar um pouquinho sobre medo, né? E o que seria o contrário de medo. Às vezes a gente olha o contrário de medo como coragem, né? Mas o contrário de medo, a melhor definição que eu vi é de o contrário de medo é esperança, né? Essa capacidade que a gente tem de quando está preocupado, meio até apavorado, a gente consegue olhar para o futuro, né, e ver algo melhor lá na frente, e aí conseguir, né, fazendo as adaptações necessárias, conviver com a realidade concreta que nos cerca, trabalhar também para ajudar, na medida do possível, a mudar ela, com a crença de que as coisas podem sempre ser melhores. Então, desejo um 2021 melhor, cheio de esperança para todo mundo, e obrigado mais uma vez por estarem aqui ouvindo e o pessoal da FIDS pelo convite e pelo evento. Obrigado.